Opa, aqui é o David, tudo bom? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar para você um tutorial e algumas aulas sobre texto, como que você pode organizar o seu texto no aplicativo que você criou aí no Codular ou no App Inventor, no Tooncable. A gente vai usar o Codular para as nossas aulas. Eu vou dividir essas aulas em 2, 3 ou 4 vídeos, porque são bastante detalhes. Essa questão de texto tem bastante detalhes, tem muitos blocos interessantes que você pode usar e eu vou estar dando aí vários detalhes. Por isso eu te peço assim, ó, não pula o vídeo para frente, não passe ele para frente, porque em questão de segundos, às vezes eu dou alguma dica no meio do vídeo. Então se você pular lá para o final, você não vai entender o vídeo e não vai adiantar nada a aula. Então tire esse tempinho para assistir até o final o vídeo e pode ter certeza que você vai aprender bastante e muita coisa você pode colocar aí nos seus aplicativos e melhorar os seus aplicativos. Vamos direto então para o computador para aprender mais. Então aqui para começar, a gente está na nossa tela inicial, eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui a gente colocou uma label, certo? Eu coloquei esse arranjamento vertical aqui, tá? A gente vai colocar um texto aqui dentro, seria um título e um texto que a gente vai colocar aqui dentro. Por exemplo, uma postagem de alguma notícia, alguma coisa assim, né? A gente pode mudar o nosso título, pode mudar o nosso texto. As labels que a gente está usando são legendas, são essas aqui, ó. A gente é só arrastar para dentro, tá bom? Se você ainda não sabe. Eu vou excluir isso aqui. Aqui no nosso título, a gente pode colocar uma fonte maior, certo? Nas nossas labels, a gente tem várias coisas. A gente pode setá-la para clicável ou não, que é quando a gente aperta ela, né? A gente pode mudar a fonte dela, a itálico também. Então a gente vai deixar ela com essa fonte aqui e a gente vai botar aqui a fonte um pouquinho maior para 25, certo? Aqui a gente tem algumas fontes especiais, certo? Eu tenho um vídeo lá na área de membros, lá do nosso curso Aplicativo Delivery, que eu falo sobre essas fontes aqui, fontes incríveis e material icons, que são fontes muito legais de se usar no aplicativo, fica uma coisa bem profissional, uma coisa bem diferente. Se você quiser, tá o link aí na descrição, certo? Continuando aqui tem o nosso texto que a gente vai colocar, então a gente vai colocar uma fonte aí de mais ou menos o tamanho 15, certo? Então a gente coloca assim. Por que está ficando no meio aqui? Não está ficando nem na esquerda nem na direita, porque eu coloquei aqui o alinhamento horizontal para central. Você pode colocar para a esquerda e pode colocar para a direita também, fica a seu critério, certo? Eu gosto dela centralizada, você poderia colocar aqui no meio também, se você colocar em center, ok? Então no alinhamento vertical colocar em center ou em button aqui embaixo, mas a gente vai colocar no topo, que é o mais comum. Vamos ver se tem mais alguma coisinha aqui. A gente pode mudar então na nossa label, a gente pode mudar também aí o nosso tamanho dela, certo? Que seria o tamanho que ela vai ocupar aqui lateralmente. Se a gente quer que ela ocupe, por exemplo, somente 90% da tela, a gente pode colocar assim. Aqui seria a altura, né? E aqui seria, no caso, o tamanho lateral aqui. Por exemplo, 90%. Aqui, então ele não vai ocupar todo, tá vendo? Ó, vai ficar uma barra em cima, uma barrinha aqui dos lados também, certo? Então aqui na altura eu vou colocar para Fill Parent, ele pode ocupar tudo e o nosso texto vai começar da esquerda para a direita. Se você quer que ele comece no meio, também é possível. A gente vem aqui em alinhamento de texto e coloca ele para a central. Lembrando que essas coisas que eu estou mostrando para você aqui, também é possível a gente fazer aqui nos blocos da nossa label. Se a gente clicar aqui, a gente vai ver que a gente consegue mudar a nossa fonte, o tamanho da nossa fonte, font size, tamanho dela. A gente pode colocar um número. Lembrando que esse bloco tem que ficar dentro de algum evento, certo? Por exemplo, o evento inicializar. Então, a gente poderia clicar aqui quando a nossa tela inicializar. Então, dentro desse evento, a gente pode colocar aqui, ou a gente pode setar um procedimento com os nossos eventos de texto para ficar mais organizado, certo? A gente pode botar aqui texto ou formatação, uma coisa assim, e chamar o nosso texto ou nossa formatação, nosso procedimento, para quando a nossa tela inicializar. A gente pode botar o nosso texto aqui para 15, que é o que eu coloquei ali na tela inicial, seria o equivalente a esse bloco aqui da nossa fonte, certo? A gente pode fazer também outras alterações aqui. A nossa cor de fundo, que a gente já vai ver, se ele for clicável ou não. Também a gente pode usar uma fonte importada, que é o que eu falo no meu curso lá do aplicativo Delivery. Também aqui as margens a gente pode mudar.
E tem várias outras coisas que a gente pode mudar por aqui também. A cor do texto, se ele está visível, verdadeiro ou não, e outras coisas, certo? Aqui também a gente pode mudar por aqui ainda, a gente pode mudar a cor do nosso texto também. Pode mudar por aqui, se é uma cor fixa, dá para você colocar aqui. Geralmente usa-se preto ou branco, depende do nosso cor de fundo, se é visível ou não, certo? E tem aqui algumas coisas avançadas, se a gente vai usar formato de HTML ou não, certo? Mas isso a gente não vai mostrar agora. A gente vai mostrar como que a gente pode formatar o nosso texto aqui dentro. Dentro do nosso bloco de texto, aqui a gente tem várias coisas que a gente pode fazer, tá? Para completar aqui, para ficar mais fácil da gente entender, a gente vai colocar aí no nosso interface do usuário, a gente vai colocar aqui um bloco de texto, ou melhor, uma caixinha de texto, certo? Eu vou colocar aqui dentro, nossa caixa de texto, e aí aqui dentro a gente pode digitar algumas coisas. Eu vou colocar ela aqui para o tamanho dela, para fill parent, só para ocupar todo o espaço, ok? A gente vem aqui nos blocos, e aí a gente pode fazer várias coisas com o nosso texto. Por exemplo, aqui tem a nossa caixinha de texto, eu vou fazer um vídeo só sobre ela, certo? Como que a gente pode posicionar o nosso cursor e outras coisas, chamar o teclado e outras coisinhas, certo? Mas a gente vai, por exemplo, aqui, vamos usar esse primeiro bloco aqui, ok? Comparação de texto. Como que a gente pode fazer uma comparação de texto, certo? Eu vou botar mais um componente aqui, um botão, para a gente entender melhor ainda. Vou botar um botão aqui embaixo, certo? A gente vai botar aí o nosso botão aí como executar. Você já vai entender por quê. Porque a gente vai executar uma tarefa, certo? Então, quando o nosso botão for clicado, então a gente vai executar uma tarefa. Primeiro a gente vai comparar um texto. Que texto que a gente vai comparar? Por exemplo, aqui a gente usa o nosso bloco if, então se, aí compara o texto. Que texto a gente vai comparar? A gente pode comparar o nosso texto do nosso text box, nosso bloquinho, a nossa caixinha de texto. Então a gente vem aqui em text box, deixa eu achar aqui, esse aqui, que é o nosso texto que está dentro da caixinha de texto. Ou seja, o texto que a gente for digitar dentro da nossa caixinha de texto, aqui dentro, certo? Aí a gente vai comparar, por exemplo, se é igual ao nosso título, né? Você pode comparar aí com outra variável, alguma coisa assim. Mas só para título de exemplo, para você entender, a gente vai comparar aqui com o nosso título. Então, a gente compara o nosso text box texto, né? Já está ali, com o nosso título do nosso texto, que está aqui como label 1, tá? Eu vou até renomear aqui para ficar mais fácil, para você entender melhor, tá? Esse aqui é o título. Ok? Então, a gente vem aqui e compara o nosso texto com o nosso título. É só vir aqui em título e está aqui visível, mas não é esse que a gente quer, é o texto. Então, a gente vai comparar. Aqui está maior, né? Mas a gente vai mudar para igual. Então, se o que a gente digitar aqui dentro, certo? For igual ao nosso título, ele vai executar uma tarefa. Mas isso quando a gente clicar no botão executar, entendeu? Quando a gente coloca a palavra aqui, ele não vai fazer nada. Quando a gente clicar em executar, ele vai executar esse bloco aqui, ó. Se o nosso texto que a gente digitou é igual ao nosso texto do título, então a gente executa uma tarefa, certo? Essa tarefa pode ser várias coisas. A gente poderia, por exemplo, usar aqui o nosso componente notifier, certo? Para colocar aqui como correto, por exemplo, né? Se a gente usar aqui, eu vou arrastar o notifier, a gente poderia mostrar um alerta, uma mensagem aqui, dizendo assim, aqui, ó, vamos pegar aqui, a gente pode colocar aqui os nossos, o texto é igual, certo? Então, se a gente fizer isso, quando a gente comparar ali, se o título for igual ao nosso texto, vai ser igual. Se a gente colocar aqui um else, certo?
ele vai executar uma outra tarefa. Se não for o mesmo título, ele vai colocar outra coisa. Então, a gente poderia fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui e mostrar um alerta dizendo que o texto não é igual, ok? Isso é uma das maneiras de usar esse bloco de texto aqui de comparação, certo? Aqui a gente tem no texto a gente tem o nosso texto também, que é o bloquinho de texto, né? Que a gente poderia comparar, por exemplo, aqui. Isso é muito interessante, essa parte aqui, porque a gente poderia comparar com uma senha, certo? Então, aqui em Designer, se isso aqui fosse verificar ou acessar, e aqui a gente colocasse a nossa senha, por exemplo, aqui no hint, a gente poderia colocar senha. Isso aqui eu uso bastante, tá, pessoal? Então, você vai colocar a tua senha aqui, vai aparecer aqui senha no nosso aplicativo, e quando a pessoa clicar no nosso botão aqui embaixo, por exemplo, acessar, né? Digite sua senha, aí acessar, aí lá nos blocos, então a gente compararia se o nosso texto do text box é igual à nossa senha. Se for igual, a gente pode, por exemplo, abrir uma nova tela, vir aqui em Ctrl e Open Another Screen. Então, a gente abriria uma nova tela. E daí a gente coloca o nome da nossa tela com esse bloquinho de texto aqui, que seria a nossa Screen 2, né? Que a gente adicionaria ali, ou uma outra tela que a gente teria colocado. Caso não fosse igual, a gente poderia escrever aqui dentro senha incorreta, certo? A gente coloca aqui senha incorreta e tal. E aí a gente vai mostrar essa notificação lá na frente da nossa tela, certo? Aqui também, vamos ver o que mais que a gente poderia usar. Aqui, esse join, certo? Esse join é bem interessante também. Esse join, ele junta o nosso texto e forma um texto só, certo? Por exemplo, quando o nosso botão fosse clicar, ó, então a gente poderia setar o nosso texto, aqui que é o nosso texto do nosso parágrafo, aqui, ó, setar o texto, text to e join, certo? Qual texto que vai ser setado? Vai ser esse aqui, o nosso texto, o nosso parágrafo. Como que a gente poderia usar isso? A gente poderia usar com alguma coisa que a gente escreveu aqui dentro, ou com algo que a gente está já baixando aí do nosso banco de dados, alguma coisa assim. Isso aqui tem que ter criatividade para usar. Mas só para título de exemplo, olha só como que a gente poderia fazer. Aqui no nosso texto, então quando a gente clica em texto, no nosso botão, melhor dizendo, executar, então ele vai setar o nosso parágrafo e vai juntar duas peças ou mais peças. Você pode colocar mais dessas strings aqui. Então, a gente poderia juntar o nosso texto que a gente está digitando lá com o nosso título ou uma outra label, alguma coisa assim, aqui em texto, e aí juntar com mais alguma coisa aqui, certo? Mais alguma coisinha que você poderia colocar aqui, alguma palavra, algum texto, certo? Então, ele no final, quando você clicasse aí no nosso botão, o que aconteceria? O nosso texto, ele mudaria aqui para o que tivesse aqui, certo? Lembrando que isso aqui não está separando os espaços, certo? Aqui vai estar unido, vai estar tudo unido, vai ser o nosso texto, o nosso caixinha de texto, mais o nosso título, tudo sem espaço. Se você quiser colocar espaços no juntar, você vai ter que colocar uma caixinha de texto no meio e vai ter que digitar aí com a barra um espacinho, certo? Outra coisa muito interessante que é a quebra de linha. Como que você pode fazer a quebra de linha? Então, a quebra de linha vai ser essa aqui. Uma barrinha, um R e um N, certo? Se você botar um N também vai pular a linha, se você botar só o N, certo? Então, essa vai ser a quebra de linha. Isso aqui eu sofri muito no início, porque eu não sabia como é que se pulava uma linha, porque se você for colocando o texto aqui, no join, ele vai só juntar, e vai ficar tudo junto na mesma linha, mas às vezes a gente quer pular e fazer um novo parágrafo, né? Quebrar e fazer um novo parágrafo. Então, eu vou mostrar aqui, vou botar um exemplo aqui de como que vai ficar, tá? Eu vou digitar um texto, vou só cortar o vídeo. Então, aqui eu coloquei um join aqui, certo? Eu coloquei um texto um pouquinho mais longo, um texto que está aqui no meu site, certo? Se depois você quiser acessar aí, libcell.com.br. E aí eu coloquei uma quebra de linha, certo? Para fazer um parágrafo novo. E aqui embaixo eu coloquei um outro texto também.
que seria esse texto de baixo aqui. Eu só copiei esse texto de cima, botei um parágrafo e coloquei o texto de baixo, certo? Só para deixar bem claro, se não tiver esse RN aqui, ele não ia pular a linha, ele vai deixar tudo junto. Que eu vou mostrar como fica, a gente vai clicar em executar, ele vai executar essa tarefa aqui, certo? Executei, então aqui, ó, ele botou o nosso texto e ele quebrou a linha para de baixo, certo? Ficou o nosso texto legal aqui. Lembrando que o nosso texto está assim centralizado, porque se lembra que está aqui, né? O nosso texto aqui, ele está como center. Se você quiser que fique na esquerda, como está aqui, começando na esquerda, a gente pode colocar então ele para left, ok? Aí ele ficaria para a esquerda, certo? Mas como aqui está executando o center, ele vai executar assim. Então ele faz a quebra de linha e embaixo já coloca o próximo texto, certo? E a gente poderia colocando vários aqui, vários outros textos aqui embaixo, botando junto aqui no nosso join e juntando até que ficaria o nosso texto mais completo. Ok? Essa é uma das maneiras da gente colocar o nosso join. Lembrando que o nosso join também é possível a gente colocar uma variável, certo? Se a gente tem uma variável de texto, a gente pode juntar a nossa variável aqui, certo? Em algum dos lugares aqui. Isso é interessante porque talvez você vai chamar o seu texto do seu banco de dados, por exemplo, do TinyDB, ou talvez do Firebase, se você está criando aí algum aplicativo de reportagens, alguma coisa assim, você pode mandar para o seu Firebase, por um aplicativo administrador, e você pode executar ele aqui, certo? Então, essa é uma das maneiras da gente usar o nosso join, ok? Eu vou excluir aqui, e agora a gente vai ver um próximo bloco aí, tá? Eu vou dividir aí no próximo vídeo, certo? Nos próximos vídeos a gente vai continuar usando esses blocos aqui para que você possa fazer uma formatação melhor do seu texto. Tem vários blocos bem interessantes aqui que você pode usar, certo? Mas isso vai ficar aí para o nosso próximo vídeo.